Em 16 de maio de 2006 à noite, Alison Rivera chegou ao hotel para uma viagem de negócios de poucos dias e ligou para falar com seu marido, Ray. Sem conseguir contato por horas, ela se preocupou e ligou para Cláudia, amiga hospedada com o casal em Baltimore, Maryland. Cláudia disse que Ray não estava por perto. Ele recebeu uma ligação em algum momento no final da tarde que o fez xingar e sair correndo de casa. Ela não sabia onde ele poderia estar. À medida que o tempo passava sem notícias do marido, Alison ficou ansiosa e encurtou sua viagem para voltar a Baltimore, mobilizando familiares, amigos, conhecidos e colegas de trabalho. Ela começou a procurar pela cidade, mas não havia sinal dele. 6 dias após o desaparecimento de Ray, em 22 de maio, seu carro foi achado em um estacionamento perto do Hotel Belvedere, no centro de Baltimore. O atendente disse que o veículo chegou após as 18h, no dia 16, e estava lá desde então. Essa região era conhecida pelos Riveras. Ray trabalhava em casa, mas seu empregador tinha um escritório em frente ao prédio. 2 dias depois, 2 colegas de trabalho decidiram usar o intervalo do almoço para procurar Ray e subiram ao telhado de um estacionamento ao lado do hotel. De onde estavam, eles podiam ver um chinelo, um molho de chaves, um telefone e um par de óculos perto de um grande buraco no telhado da ala sul da estrutura. A polícia foi chamada e logo encontrou o corpo de Ray em uma sala de conferências desativada, sob o buraco. Ele havia sofrido ferimentos graves, alguns compatíveis com uma queda de grande altura, enquanto outros não eram. Um chinelo adicional foi encontrado perto do corpo de Ray, mas seu prendedor de dinheiro distinto continuava desaparecido. A polícia de Baltimore acreditava que Ray se suicidou pulando do topo do Hotel Belvedere, mas seu telefone e óculos estavam intactos. Para pular e cair onde ele caiu, precisaria correr a 16 km/h ritmo de um homem em boa forma com tênis. Rivera, embora alto e em boa forma, estava descalço ou de chinelos. Outra teoria, de que ele pulou de uma saliência e não do telhado, parecia plausível. No começo, eu estava mais perto da ala sul onde ele caiu, mas isso ainda era improvável. O único acesso à saliência era por meio de apartamentos e escritórios privados. No final, o legista classificou a causa da morte de Rivera como indeterminada. Em busca de respostas, Alison vasculhou o escritório de casa dele e encontrou um bilhete atrás do computador, dobrado em um quadrado de 5 centímetros, e cheio de linhas minúsculas de texto. O bilhete era ilógico, citando nomes de Hollywood, filmes, maçonaria e outros devaneios. Algumas dessas coisas faziam sentido para Alison, que disse que o marido sonhava em se mudar para o sul da Califórnia e trabalhar na indústria do cinema. Ela relatou às autoridades que ele se interessou pela maçonaria, ligou para uma loja local para saber como se associar e comprou o livro Maçonaria para Leigos. O FBI analisou o estranho documento. Disse que não era carta de suicídio, mas não achou informações úteis. A polícia de Baltimore considerou a morte provável suicídio. Apesar das circunstâncias estranhas e da insistência da família de que ele não tinha motivo para se suicidar, eles seguem esperançosos de que um dia a morte será explicada. Mas por enquanto, Alison e o restante da família Rivera ficam apenas com perguntas perturbadoras sobre a morte de seu amado marido, filho e irmão. Em 18 de dezembro de 2011, Phoenix Colden, de 23 anos, saiu da casa de sua família em Spanish Lake, Missouri, e entrou no Chevy Blazer preto de 1998 de sua mãe, pouco antes das 15 horas. Quando a meia-noite chegou e não havia sinal de Phoenix, Goldia e Lawrence Colden começaram a temer o pior. Onde estava a filha? Educada em casa? Quando criança, Phoenix era talentosa na música e destaque na esgrima. Como estudante da Universidade de Missouri em St. Louis, Phoenix tinha um futuro promissor. Segundo seus pais, sumir de repente sem motivo não era típico dela. Durante as buscas pelo desaparecimento de Phoenix, uma vida secreta veio à tona. Ela não estava mais na universidade e tinha um namorado secreto. Ele foi interrogado no início da investigação, mas logo ficou claro que não estava envolvido no desaparecimento da namorada. Sem que os Colden soubessem, poucas horas após Phoenix sair,
O Chevy Blazer de Goldia foi achado abandonado em East St. Louis, Illinois, a cerca de 20 minutos de carro da casa dos Colden. O carro foi abandonado no meio de uma faixa de tráfego em uma área da cidade conhecida pelo crime. Infelizmente, devido a erros administrativos, os Colden só foram informados sobre a descoberta do veículo cerca de 2 semanas depois. Infelizmente, há poucas respostas no caso de Phoenix. Ninguém sabe por que ela foi até East St. Louis. As autoridades analisaram os dados do celular dela, mas os detalhes permanecem desconhecidos. 3 anos após seu desaparecimento em 2014, surgiu brevemente uma possível nova pista. Uma amiga dela afirma ter visto Phoenix embarcar de Las Vegas para St. Louis, com 2 homens corpulentos. Confusa, ela chamou seu nome. A mulher se virou e respondeu: "Eu pareço com alguém?" Mas então continuou descendo pelo corredor do avião. Assim que sua amiga aterrissou, ela relatou o incidente às autoridades, mas a mulher em questão nunca foi localizada. Relatos iniciais disseram que o caminhão estava ligado, portas abertas e Phoenix ao lado. Em 2018, o policial Kendall Perry, delegado que achou o veículo, esclareceu à jornalista Chandrea Thomas, da Oxygen, que isso não era correto. Ele afirmou: "Não havia nada que levantasse suspeitas. As portas estavam fechadas, as luzes apagadas, o carro estava apenas aqui, estacionado. Não havia nenhuma indicação de um roubo de carro, de uma luta ou de qualquer coisa violenta." É horrível que Goldia e Lourenço ainda não tenham respostas depois de todos esses anos. Os Coldens criticaram as autoridades, afirmando que o desaparecimento da filha não recebeu o tempo ou os recursos devidos por causa da raça da família. Quando desapareceu, Phoenix media entre 1,60 metros e 1,68 metros e pesava 57 quilos, cabelos pretos, olhos castanhos, vista por último com moletom escuro e calça cinza. Ela tem as orelhas furadas, precisa de óculos e pode ter viajado para Illinois ou São Francisco. Phoenix she's everything to us. She is my only child, and I love her dearly, and I miss her, and I want to see her. I need to see Phoenix. We need to see Phoenix. We need to know. We need to know what has happened to Phoenix. Se souber algo sobre o desaparecimento de Phoenix Colden, entre em contato com o Departamento de Polícia do Condado de St. Louis pelo número exibido. Por volta das 23 horas, na sexta-feira, 8 de abril de 2022, Dabani Escobar, uma estudante de 18 anos que morava em Monterrey, México, se encontrou com 2 novas amigas. O trio começou a festejar em vários locais nos subúrbios ao norte de Monterrey por volta das 3h30 da manhã. Uma das garotas enviou mensagem para Juan David, taxista com quem andaram mais cedo, pedindo que ele levasse Dabani para casa. 20 minutos depois, Juan achou as garotas, que colocaram Dabani no carro dele antes de saírem em outro veículo. Não se sabe por que as garotas se separaram, mas ambas disseram depois que Dabani estava bêbada e agressiva e não queriam mais lidar com ela. Elas confiaram em Juan para levá-la para casa. Juan afirmou que ela foi grosseira, mas imagens posteriores mostraram o motorista tentando tocar Dabani de forma inapropriada. Isso provavelmente a fez sair da corrida antes, pulando do carro às 4h26, na rodovia 85 a 20 min de casa. Esse trecho liga Monterrey a Nuevo Laredo e tem histórico de sequestros e desaparecimentos, ganhando o apelido de Rodovia do Terror. Juan tirou uma última foto marcante de Dabani à beira da estrada antes de ir embora dali. Câmeras de segurança de uma empresa de transporte próxima flagraram Dabani cruzando a rua às 4h29. Depois ela foi ao motel Nueva Castilla, que era próximo. Horas depois, ao amanhecer, os pais de Dabani notaram sua ausência e ficaram mais preocupados. O pai rapidamente contatou as autoridades. Uma busca começou e, apesar de Juan ter sido interrogado, foi logo inocentado. Os comércios locais entregaram vídeos, mas funcionários do motel disseram aos investigadores que não tinham gravações, pois as câmeras só transmitiam ao vivo. Mais de 200 pessoas procuraram Dabani por 13 dias usando drones e cães farejadores. A região onde ela foi vista por último foi vasculhada, incluindo 4 revistas no motel Nueva Castilla. Na noite de 22 de abril, tragicamente,
o corpo de Dabani foi achado em uma das 3 cisternas do motel no Eva Castilha. Os pertences dela, como sutiã e celular, estavam nas outras 2 cisternas. Uma cisterna é um grande reservatório usado para armazenar água, inclusive da chuva. Podem ser acima ou abaixo do solo, e normalmente são de concreto. Em Dabani, quase todas as cisternas pareciam enterradas, com apenas a parte superior exposta. Uma semana depois, autoridades encontraram imagens de Dabani no motel. Câmeras de segurança filmaram ela andando e correndo pela propriedade por 20 minutos. A última imagem, capturada logo após as 4h50 da manhã, mostrou ela passando por um restaurante fechado no motel e indo para 3 grandes cisternas, onde foi encontrada depois. Relatórios iniciais afirmaram que a morte de Dabani foi acidental, causada por uma pancada na cabeça após cair na cisterna. A família dela, porém, não aceitou a versão e solicitou nova autópsia. Esse exame determinou que ela havia sofrido violência sexual, morreu devido a um traumatismo craniano e depois foi jogada na cisterna. As tensões entre a família Escobar e as autoridades mexicanas resultaram na exumação dela em julho de 2022 para uma 3ª autópsia. Os resultados da última autópsia constataram que o corpo de Dabani não apresentava sinais de agressão sexual e que ela morreu por asfixia. Essa investigação final também descartou afogamento. Em janeiro de 2023, 2 funcionárias do motel no Eva Castilha foram presas e acusadas de obstrução. A gerente e uma funcionária da recepção enganaram a polícia sobre as imagens das câmeras de segurança do motel. Buscas no motel e nas casas apreenderam celulares, pendrives e um laptop com vídeos da última hora de Dabani. Infelizmente, houve pouco avanço no caso desde que os julgamentos das 2 funcionárias do motel foram adiados para outubro de 2024. Apesar dos esforços incansáveis dos pais para manter o caso em destaque, o assassino de Dabani segue foragido. Querido por seus amigos e familiares como um marido, pai, avô e bisavô dedicado, carinhoso e altruísta. Michael Chambers era bombeiro aposentado e morava em Quinlan, a leste da região de Dallas-Fort Worth. Na sexta-feira, 10 de março de 2017, Michael, de 70 anos, passou uma manhã tranquila com Becca, sua esposa, há 37 anos antes de ela ir ao trabalho. O casal conversou ao telefone por volta das 8 da manhã. Mais tarde, por volta das 11 horas, Michael foi visto por câmeras de segurança em um Walmart local. Ele pode ser visto saindo sem nenhum problema. No entanto, quando Becca chegou em casa por volta das 18, Michael não estava em lugar nenhum. Becca ficou preocupada e entrou em contato com familiares e vizinhos para saber se alguém tinha notícias dele. Mas ninguém tinha. Alguns vizinhos ajudaram a procurar na 10 acres. Eventualmente, ela foi até a oficina dele, onde Michael passava a maior parte do tempo restaurando carros clássicos. Ela não achou o marido, mas encontrou gotas de sangue do tamanho de uma moeda de 25 centavos e uma haste de madeira manchada. Alarmada, as autoridades foram acionadas e a polícia vasculhou a propriedade por horas. O caminhão, carteira, chaves, espingarda calibre 12 ferramentas caras e dinheiro dele ainda estavam lá. Nada além da carteira de motorista e da bicicleta dele estava faltando. Becca rapidamente se tornou o foco da investigação. Ela teve vários casos sem o marido saber, e o último acabou 5 meses antes do desaparecimento dele. Além disso, no dia do desaparecimento dele, ela trocou várias ligações com o amante antes de desligar o celular à tarde. 10 dias após o sumiço dele, ela suspendeu o celular do marido. E então, alguns meses depois, fez com que Michael fosse declarado legalmente morto. Becca e seu parceiro foram interrogados, mas inocentados. Para entender os últimos passos de Michael, um especialista em celulares analisou seus registros na manhã em que ele saiu de casa. Ele dirigiu por Quinlan e seguiu até a ponte de 3 quilômetros. Passou pela ponte, parou por 10 minutos e saiu mais tarde naquele dia. Por volta das 14h30, o celular dele foi localizado na mesma área, viajando a 68 km por hora, até o sinal parar abruptamente em mais uma reviravolta. O sangue achado na oficina dele tinha traços de anticoagulante, já que Miguel não tomava remédios que explicassem isso. A polícia achava que o sangue tinha sido guardado antes em um frasco.
As autoridades suspeitam que Miguel simulou a cena em sua oficina, pedalou quase 32 quilômetros até a ponte de 2 milhas e pulou dela. Amigos e familiares negaram essa hipótese, dizendo que era fora do seu caráter. Ele também tinha problemas nos joelhos que impediam a viagem. Em novembro de 2022, um homem caminhando na floresta perto da ponte 2 Mile encontrou uma bicicleta e restos humanos. Suspeitava-se que Michael havia sido encontrado, o que foi confirmado em maio de 2023. Authorities may have finally solved the mystery of what happened to a retired Dallas firefighter who has been missing for 6 years. Investigators confirmed the skeletal remains found in East Tawakoni belonged to Michael Chambers. They were discovered an hour east of Dallas last November. No momento da gravação, a causa da morte dele é indeterminada e a investigação, de acordo com o escritório do xerife local, continua em andamento. Em junho de 2024, Jay Slater, de 19 anos, saiu de sua casa em Lancashire, na Inglaterra, para passar férias na ilha espanhola de Tenerife com 2 amigos. Na noite de 16 de junho, ele esteve na terceira noite do festival NRG, no Papagaio Beach Club, em Los Cristianos. Após as festividades, ele saiu com 2 britânicos que conheceu no show, deixando os amigos para trás. O trio percorreu mais de 30 quilômetros ao norte até a vila montanhosa de Mosca, onde os 2 homens tinham um Airbnb no caminho para as montanhas. Jay postou stories no Snapchat, um dos quais se gabava de ter roubado um Rolex de 12 mil libras de outro participante da festa. Ele passou a noite com os homens e às 7h30 da manhã, ele postou um Snapchat do mesmo local, mostrando a porta da casa e uma geotag que identificava a área como Ruel de Taino Park. Por volta das 8h na estrada em frente ao Airbnb, ele encontrou uma moradora local e perguntou quando o próximo ônibus para Los Cristianos chegaria. Ela informou que o ônibus chegaria às 10 horas, momento em que ele rapidamente se afastou dela na direção errada. Ela disse que Jay parecia bem mentalmente, mas se preocupou que a barreira do idioma tenha dificultado o entendimento da resposta dela. Não está claro por que ele não pediu aos homens que estavam hospedados no Airbnb para lhe darem uma carona de volta para Los Cristianos, ou por que ele não esperou pelo ônibus. Veículos de notícias disseram que os homens estavam dispostos a levá-lo ao hotel, mas preferiram esperar, e Jay estava com fome e ansioso para ir embora. Em algum momento, entre 8h30 e 8h50 da manhã, ele ligou para Lucy, a amiga com quem veio à ilha, e disse que estava perdido e perdeu o ônibus. Ele disse que planejava voltar a pé, jornada que levaria 10 horas. Ele disse que precisava de água, cortou a perna em um cacto e o celular estava com 1% de bateria. A ligação caiu de repente, encerrando a conversa e deixando Lucy muito preocupada. Às 9 horas, ela registrou o desaparecimento de Jay. A Guarda Civil espanhola iniciou buscas com drones, cães farejadores e helicópteros, focando no local do último sinal do telefone, o Parque Nacional Ruly de Tenho, próximo de Mosca. Apesar de popular entre caminhantes, o local é conhecido pelo terreno difícil, e Jay não estava pronto para uma longa trilha. O caso recebeu grande atenção da mídia e atraiu pessoas a Tenerife para ajudar nas buscas pelo jovem. O caso logo virou sensação nas redes sociais no Reino Unido, rivalizando com o interesse gerado pelos casos de Natalia Holloway e Gabby Petito nos Estados Unidos da América. A grande dúvida era: onde estava Jay Slater? Os homens com quem ele passou a noite foram inocentados de envolvimento em seu desaparecimento. A mídia criticou duramente, sugerindo que as autoridades espanholas queriam encerrar o caso rapidamente, para reduzir o impacto negativo sobre os valiosos dólares do turismo. Um dos homens, Ayub Kassim, de 31 anos, falou publicamente sobre o caso, afirmando: "Ele chegou vivo no meu Airbnb e saiu vivo do meu Airbnb." Depois, revelou-se que Kassim cumpriu pena há 9 anos por tentar trazer grandes quantidades de drogas classe A para o país de Gales. Sabe-se menos sobre o segundo homem, identificado por alguns veículos apenas como Johnny Vegas, embora outros digam que esse é um apelido de Kassim. Os investigadores afirmam que Kassim e o outro homem não são relevantes para o caso. Após o desaparecimento de Jay, os dois ficaram apenas mais um dia em Tenerife e logo voltaram ao Reino Unido.
Alguns acharam isso suspeito, mas Cassim insiste em sua inocência e afirma que cooperou totalmente com as autoridades espanholas. Did you punch him? No, of course not. Mate, what do you reckon happened to him? Bro, he had a tragic accident, like. Um mês após o desaparecimento, a polícia espanhola encontrou restos humanos em um desfiladeiro inacessível. Um helicóptero recolheu o corpo, identificado no dia seguinte como sendo de Jay. Recuperaram o celular dele com seus restos mortais, mas as autoridades se recusaram a confirmar se o Rolex de 12 mil libras que ele supostamente roubou no festival de música também estava com ele. A autópsia revelou que ele tinha muitos ossos quebrados e apontou uma queda de grande altura como a causa da morte. Ainda não está claro se a queda foi acidental ou não, e, infelizmente, talvez nunca tenhamos total certeza. Jay não era conhecido por problemas de saúde mental, e, segundo a família, não bebia muito. Após 3 dias de festival de música, ele provavelmente não estava em sua melhor forma física. Os resultados do exame toxicológico feito com sua autópsia são desconhecidos até o momento desta gravação. Em agosto, seu corpo foi repatriado para o Reino Unido e outro exame post-mortem foi realizado. Os legistas confirmaram as conclusões iniciais e notaram que ele morreu rapidamente. Agora ele poderá ser sepultado pela família, que organizou uma celebração da vida e pediu que todos usem azul em sua memória. Todo o caso continua sendo frustrante para o público. Por que levaram 29 dias para achar o adolescente numa área supostamente já vasculhada após o desaparecimento? Apesar do terreno difícil e denso, as críticas à Guarda Civil espanhola persistem. Embora permaneçam discretos, não damos detalhes da investigação. Infelizmente, ficamos com mais perguntas do que respostas. Jay escorregou e caiu naquela manhã fatídica ou havia alguém mais nas montanhas com ele? Mistérios não resolvidos realmente nos fascinam. Quais suas teorias sobre esses 5 casos intrigantes? Deixe seus pensamentos e especulações nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais mistérios. Obrigada por assistir.